7h19 de volta com o Manhã no Ar. Deixa eu só lembrar você o número do nosso WhatsApp, que é para sua interação com a gente, mas também para que você entre em contato com a nossa redação, com a nossa equipe de produção, para passar qualquer pauta, qualquer reportagem, qualquer assunto que você ache que mereça a atenção de uma equipe de jornalismo, ou melhor, que mereça a atenção da nossa equipe de jornalismo. Você pode passar informação por esse número que aparece aí no seu vídeo, 99291-2167. Apenas pelo WhatsApp. Não adianta ligar porque ninguém vai atender a tua ligação. O equipamento está programado para a conversa por meio do WhatsApp. E aí sim, você manda o seu vídeo, foto, talvez até a mensagem de áudio que a nossa equipe acompanha lá, tá? A gente continua falando sobre os casos da área policial. 2 ocorrências foram registradas ontem no bairro Jorge Teixeira, lá na zona leste da cidade. Um homem foi preso com uma arma de fogo. Foi um ou foi 2 homens, minha diretora? Me ajuda aí, por favor. Ou melhor, vamos chamar a nossa repórter aqui, a Mei Chapiama, que já está posicionada para trazer a informação para a gente. Mei, detalhe essa história dessa prisão para a gente. Traz as informações que você tem exatamente sobre este caso. Pois é, Manuel, na verdade foi um homem só, ele foi identificado como Rudolf Figueiredo e foi preso ali na rua Tambaqui, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Durante a abordagem, os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano encontraram uma arma de fogo e um dispositivo Chapolin, que é o que impede o travamento das portas do veículo. Foi depois de uma denúncia anônima para a Rocan que os policiais conseguiram chegar até o Rudolf. Durante a prisão, ele não ofereceu nenhuma resistência. Os policiais encontraram cartões de crédito, celulares, entre outros pertences que estavam no interior desse veículo, um veículo Ford Fiesta preto, de placa não identificada. Depois de encontrar todo esse material, Rudolf Figueiredo confessou à polícia que estava em posse dessa arma e realmente também do Chapolin para cometer furtos na área da zona leste de Manaus. É importante ressaltar as vítimas aí, as pessoas que foram vítimas aí desse furto do Chapolin em algum estabelecimento aqui da nossa cidade, que possa comparecer ao 14º Distrito Integrado de Polícia na zona leste de Manaus para tentar ver se o seu pertence está ali no meio das coisas que foram encontradas com o Rudolf Figueiredo na noite desta quarta-feira. E já no bairro do Tancredo Neves, Emanuel, na rua Tancredo Neves, 3 homens foram presos e um menor apreendido. Os homens têm 24, 25 e 32 anos e esse menor tem 16 anos. Os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia através do Linha Direta, informando que em uma casa abandonada ali no bairro havia algumas pessoas comercializando entorpecentes. Os policiais rapidamente foram até o local e, chegando lá, eles encontraram esses 3 homens em companhia também desse menor de idade. Durante a abordagem policial, os policiais encontraram aí uma balança de precisão, 32 papelotes supostamente de cocaína e mais 4 porções grandes de maconha. E esses 3 homens foram encaminhados também para o 14º Distrito Integrado de Polícia para todos os procedimentos legais. Devem responder pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já esse menor de idade de 16 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais ali na Estrada dos Franceses, na zona centro-oeste da capital, Emanuel. Essas foram as 2 ocorrências policiais da noite desta quarta-feira. Eu volto com você no estúdio. Queria aproveitar essa informação que você trouxe lá do primeiro caso, lá da utilização do Chapolin, a tecnologia, né? Ela vem para facilitar a vida da gente, mas a gente a comodidade às vezes deixa a gente preguiçoso. Eu, por exemplo, toda vez que travo o veículo, vou lá na porta do carro para ver se realmente está travado. Se todo mundo tivesse esse cuidado, sabe? Mas eu faço isso quando lembro. Na maior parte das vezes eu não lembro de fazer, porque o negócio está disponível ali na chave do veículo. Eu imagino que com você aconteça o mesmo, como acontece com muita gente. Então, pessoal, a maneira de evitar ser alvo do Chapolin é travar o veículo e verificar se a porta de fato travou. Então, se todo mundo fizer isso, principalmente em estacionamentos, supermercados, de escolas, local com muita rotatividade de veículos, se você parou o veículo lá,
você não sabe quem está nos carros próximos lá. Trava o teu veículo e vai na porta, verifica se a porta realmente está travada. May, obrigado pelas informações, May. Até daqui a pouco. Vamos seguir com a informação aqui, a informação que nós estamos trazendo desde o início do programa, viu? Após abastecimento, uma balsa explode lá no porto do São Raimundo. 8 pessoas ficaram feridas, 3 delas com queimaduras de 3º grau, viu? A repórter Paula Araújo tem os detalhes. Na tarde desta quarta-feira, uma explosão ocorreu no porto de São Raimundo. Tudo teria acontecido após uma balsa ter abastecido combustível. De acordo com testemunhas que estavam no local, 8 pessoas ficaram feridas. Dentre essas 8, segundo informações repassadas pela Sensa, 3 delas tiveram queimaduras graves, queimaduras de 3º grau. Você acompanha agora imagens no seu vídeo. No momento dessa explosão, 2 botes ainda tentaram ajudar as vítimas. 4 dessas vítimas são do sexo masculino e estão internadas no Hospital 28 de Agosto. É o Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos, Lisandro Roberto Nascimento, de 36 anos, Josué Saldanha, de 30 anos e Márcio José Lopes da Silva, de 30 anos. Segundo informações repassadas pela Suzan, assim que a secretaria tomou conhecimento do acidente, foi até o local e encaminhou 3 ambulâncias do SAMU até o local. Esses pacientes foram levados para o SPA do São Raimundo e, uma vez estabilizados, foram trazidos aqui para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto. Este centro é referência na rede de saúde quando se trata desse tipo de atendimento. Segundo informações repassadas para a nossa equipe, eles estão conscientes, não conseguimos falar com a família e, segundo o Corpo de Bombeiros, também eles não foram acionados para atender a esta ocorrência. Não foram chamados, as pessoas foram socorridas mesmo. Põe em tela cheia, por favor, Caio, essa imagem. Põe em tela cheia, por favor. Faz melhor, Vanusa. Põe no início esse VT. Põe no início desse VT, volta para mim aqui, põe esse VT no início, para a gente mostrar exatamente o momento em que eles são resgatados, o momento em que eles são retirados desta embarcação maior para a embarcação menor. Aí, esse ponto exatamente, que inclusive nem apareceu na reportagem. Olha só, a primeira vítima que está sendo colocada, a gente percebe que ele sequer consegue se movimenta muito pouco, E mesmo com a imagem tão distante, apesar por conta da distância, ela balança um pouco, a gente consegue perceber a gravidade dos ferimentos da queimadura na pessoa. Esse é o primeiro. Olha o segundo, olha como está o braço direito desta segunda vítima que está sendo socorrida pelas pessoas aí, retirados de voadeira, da voadeira levados para a unidade de atendimento em saúde. Infelizmente, então, essas pessoas aí com queimaduras muito graves estão sendo atendidas. Segurança no trabalho, meus amigos. Segurança no trabalho. Existem leis, existem protocolos, existem procedimentos de segurança. Nós temos um caso aqui que pode ter ocorrido, um acidente que pode ter ocorrido por conta dos resquícios de combustíveis no veículo, no momento que se abastecia, é a informação divulgada no primeiro momento, abastecimento que ocorria próximo de alguém que está trabalhando com solda. Abastecimento que ocorre num ambiente assim. Então, são 2 atividades absolutamente irregulares para que ocorram no mesmo ambiente, nos postos de combustível, em qualquer lugar onde tem combustíveis, é proibido, inclusive, a utilização de alguns equipamentos eletrônicos. Quem dirá equipamentos ou manuseios de coisas que produzam fagulha ou que produzam algum tipo de faísca. Infelizmente, um acidente, essas vítimas estão recebendo atendimento médico e a gente espera aqui que elas melhorem, tá? Olha, o veto integral do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que obrigava escolas públicas a contarem com profissionais de psicologia e de assistência social. Esse veto foi criticado por entidades dos setores da educação e também da psicologia. Deixa eu falar com a Tamires Claire sobre isso. Tamires, bom dia mais uma vez. Você entrou no programa, conversou com a gente logo lá no início do programa, agora são 7h28 da manhã, tem gente que talvez não tenha te visto lá na primeira entrada. Explica para a gente, Tamires, por favor, quais foram os argumentos, por que a Presidência da República vetou essa proposta e fala dessas reações também para a gente, por favor. Tá certo, Emanuel. Reforço meu bom dia então para você, bom dia para quem ligou a televisão há pouco. Olha, esse veto foi criticado de acordo com o Conselho Federal de Psicologia
porque ele vai contra todas as diretrizes internacionais, tudo o que o resto do mundo anda fazendo, que é justamente reforçar esse atendimento psicológico logo nas escolas também. Porque, de acordo com os especialistas, essa política pública poderia impedir algumas tragédias, como, por exemplo, aquela lá de Suzano. E aí a gente vem ali também do Setembro Amarelo, quando a gente falou da importância realmente de ter esse atendimento psicológico, de ter um acompanhamento multiprofissional, principalmente para jovens. Adolescentes têm uma propensão maior, né, a ter algum tipo de problema. É o início da vida que eles começam a ter alguns contatos com alguns problemas, e o ideal é realmente que eles tenham esse acompanhamento dentro das escolas. Mas, de acordo com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, não há previsão orçamentária para isso e não teria dinheiro para implementar essa política pública, porque o que prevê esse projeto? Ele prevê que teria que ter pelo menos um psicólogo e um assistente social em cada escola pública do país. E isso desde o ensino básico, do ensino básico, passando no fundamental até o ensino médio. Todas as crianças que estudassem em escolas públicas deveriam ter esse acompanhamento multiprofissional, e esses profissionais deveriam também fazer algumas atividades, procurar fazer projetos para incentivar para fazer com que as crianças tivessem esse atendimento, para desenvolver essa área ali nas escolas, enfim. Mas isso foi realmente duramente criticado pelas entidades, né? Tanto pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Assistência Social, também todas as entidades que lidam com a psicologia e assistência social no âmbito da educação, porque dizem realmente que é um assunto que precisa ser discutido. Isso já tinha sido aprovado pela Câmara e o presidente vetou completamente, ou seja, não deixou nenhum ponto desse projeto realmente para ser aproveitado. Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações que você traz para a gente. A gente espera que o governo mude esse posicionamento por conta do suporte que o nosso sistema de educação precisa, até para estar equiparado em relação a outros países mundo afora. E a gente sabe que a educação nunca foi prioridade da classe política no nosso país desde sempre. Muito obrigado, Tamires. Até daqui a pouco, viu? Ontem à noite, familiares do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, morto após participar de uma festa na casa do filho da primeira-dama do município de Manaus, o Alejandro Valeico, esses familiares foram à praia da Ponta Negra pedir justiça. O repórter Rafael Tavares acompanhou o ato e traz os detalhes na reportagem. Familiares, amigos e a sociedade em geral foram na noite desta quarta-feira ao calçadão da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, para uma manifestação em busca de justiça para o caso do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, morto a facadas. Flávio foi morto depois de participar de uma festa em um condomínio de luxo na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Todos os envolvidos nesse crime já foram presos pela polícia e o processo corre em segredo de justiça. A manifestação foi organizada principalmente por amigos de Flávio, que durante o ato chegaram a fazer uma caminhada pela faixa liberada do local, a todo momento pedindo por justiça. Estamos aqui no ato pacífico, só querendo o que toda a sociedade, na verdade, pode ver esse movimento aqui, é de toda a sociedade, não tem amigos só e nem parentes. Todo mundo se mobilizou para estar aqui pedindo justiça, pedindo esclarecimento, pedindo que os fatos sejam apurados e a verdade apareça. Familiares de Flávio estavam presentes no ato e, além do pedido de justiça, resolveram ter um momento de oração no fim da manifestação. Essa manifestação foi coordenada pelos amigos, que são muito. O Flavinho não tinha só amigos em Manaus, nós estamos recebendo também apoio dos amigos dele que estão em outras partes do Brasil e do mundo. Então todo mundo ficou muito indignado. Nós custamos a acreditar com o que aconteceu com meu irmão.
como a gente ainda está nesse processo, né, de que as coisas não parem, que a justiça faça, que a investigação faça o trabalho dela, que a justiça faça o trabalho dela. Agora entrou o Ministério Público também para acompanhar. Então, a gente confia na Justiça Divina, mas a gente também precisa confiar na Justiça da Terra. A irmã de Flávio ainda comentou a decisão de Mike Parede de assumir a autoria do crime. Nós estamos esperando que termine o inquérito, né? O próprio delegado, segundo a imprensa, já disse que não confia muito, não é? Porque as informações que cada um deu em seus depoimentos não batem. Então, por que ele mataria meu irmão? O que o meu irmão fez para ele? O meu irmão não era nem de brigar, ainda mais ele estando bebido, embriagado. Aí que ele ficava bobo mesmo, rindo, feliz. Então, o que ele diz não condiz com a pessoa que ele foi. E, segundo o próprio delegado, também não condiz com o que os outros estão falando. A Polícia Militar acompanhou todo o ato na Ponta Negra. E a justiça será feita a favor do Flávio, Pai. Em nome de Jesus, cremos na vitória e as palmas para o Senhor Jesus. As investigações do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza dos Santos parecem estar longe do fim, viu? Previsto para ser encerrado ainda esta semana, o caso teve a acariação, que deveria acontecer ontem, adiada por tempo indeterminado. A movimentação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foi agitada. Isso porque Elielton Magno, um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos, foi retirado da cela na DHS. Algemado, Magno foi levado em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil até um hospital da Zona Leste, já que ele foi um dos lesionados no dia do crime com golpes de faca. Ele só vai tirar os pontos, porque inflamou, vai verificar como é que está a situação, porque ele também levou uma facada, também é tão vítima quanto, e é isso. E ele mudou o depoimento dele, doutora? Não. O que ele alegou? A senhora poderia falar? Tudo que ele alegou no início, que vocês já sabem também. Doutora, foi informado que o crime foi motivado por ciúme, que inclusive o Magno alegou isso. Essa informação confere? Não sei do que você está falando, de verdade. Mesmo com a confissão de Mike Vinícius assumindo a autoria da morte de Flávio Rodrigues, de 42 anos, as investigações em torno do caso continuam. O intuito do delegado Paulo Martins era entregar o inquérito policial para a Justiça no fim desta semana. Mas, como ocorreram muitas divergências e contradições nos depoimentos dos suspeitos, não será possível. Para tentar desvendar o que aconteceu na casa do filho da primeira-dama do município, no dia 29 de setembro, uma acariação estava prevista. Entretanto, foi adiada e segue sem data definida para acontecer. Ele assume por completo a autoria do crime, diz que ele praticou o crime sozinho, né? Não há participação de ninguém, mas nós estamos checando se de fato essa versão é verdadeira. Dentro das versões que nos foram apresentadas, há várias divergências e nós, é claro, temos que confrontar a versão dada por ele com os laudos técnicos que estão chegando para nós. A acariação vai acontecer, não obrigatoriamente tenha que ser hoje, nós estamos ainda em outras diligências, a doutora Marília continua trabalhando, neste momento está trabalhando, nós estamos fazendo alguns pedidos para a Justiça e vamos aguardar a resposta judicial para que possamos concluir o inquérito e encerrar esse caso definitivamente. E a gente aguarda também para saber que pedidos são esses, que autorizações são essas que a polícia está solicitando da Justiça. São autorizações certamente oriundas do trabalho de investigação. A gente lembra que algumas perícias ainda são aguardados os resultados de algumas perícias que também podem comprovar ou não a tese apresentada por esses investigados. Eles estão presos temporariamente enquanto as investigações estão sendo realizadas e assim precisam estar para estar
estarem à disposição da equipe de investigação. Vejam que essa acariação é importante, afinal de contas, como tem dito o delegado, cada um conta uma versão dos fatos e no momento em que essas versões forem confrontadas, vai ser visto que alguém está mentindo. Nessa história, alguém não está falando tudo, está mentindo alguma coisa ou está apresentando versões alternativas, que, aliás, nós temos visto neste caso, desde a semana passada, muitas versões alternativas, algumas inclusive muito completas, cheia de detalhes. Mas aquela primeira versão que foi apresentada no boletim de ocorrência, essa aí já não se sustenta mais, viu? E representantes da prefeitura foram à Câmara Municipal dar declarações sobre a participação de servidores e o uso de veículos públicos neste caso, no caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Houve protesto e os ânimos ficaram exaltados durante a audiência. Foi uma sessão marcada por discursos acalorados, a maioria em defesa do prefeito Arthur Neto e da Casa Legislativa Municipal. O que se fez vai desconstruir a imagem do prefeito em cima de uma tragédia familiar que ele não deu causa. Eu não dei causa, a mãe desse rapaz também não deu causa. Então a gente só lamenta das pessoas serem oportunistas, parecem abutres, pegando o sofrimento do outro e fazendo daquilo uma campanha política. A manifestação foi durante a convocação de representantes da prefeitura para explicarem a participação do sargento Eliseu da Paz, que é servidor público e trabalha como segurança. Ele teria usado um carro da prefeitura para ir ao condomínio de Alejandro Valeico, enteado do prefeito, um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Segundo o secretário de Articulação Política do prefeito, Eliseu da Paz era funcionário sem horário fixo e que no dia do crime não houve ordem expressa de Arthur Neto para o policial ir até o local. O prefeito não teve participação, não deu determinação nenhuma. Na hora do evento policial, ele estava no hospital adventista no procedimento médico, é isso. Já o procurador-geral do município informou que 2 sindicâncias foram abertas para apurar a conduta do PM, que cumpre prisão provisória e que até agora foi apenas afastado das funções. Não recebemos, enquanto órgão de representação do município, nenhuma missiva, nenhum ofício, nenhuma carta, nenhuma requisição, nenhum requerimento, nenhuma indicação de procedimento, nada da Polícia Civil. Nós não falharemos em qualquer dever de dar prosseguimento e de dar solução, de tomar as providências que sejam necessárias, tão logo saibamos de qualquer ato que envolva a instituição Prefeitura de Manaus. Um dos questionamentos que ainda não havia sido esclarecido é com relação à viagem de 2 seguranças, funcionários da Prefeitura para o Rio de Janeiro, para acompanhar Alejandro Valeico no último dia 30. O secretário de Articulação Política da Prefeitura garantiu que as passagens, que custaram mais de R$4 mil, não foram pagas com dinheiro do município. Não houve passagem, não houve diária, não houve nenhum deslocamento pago com o dinheiro do erário. Um foi no dia de domingo, por mote próprio, e o outro, ele pode viajar porque ele estava no exercício da função dele, do requisito funcional dele. Na sessão, o líder do prefeito na casa não fez perguntas. Optou por ler um trecho da Bíblia e chorou ao dizer que o caso estava sendo usado como palanque político. Eu vi pela televisão as lágrimas daquela mãe e as minhas desceram juntamente. E queria eu que a minha oração trouxesse de volta ao Flávio para dar ela de presente. Com um consolo, de verdade. O vereador Chico Preto, que chegou a ter um requerimento sobre essas explicações vetado na casa no começo da semana, na sessão desta quarta-feira foi impedido de falar. E os ânimos se exaltaram. Eu preciso que Vossa Excelência cumpra o regimento. Artigo 106, eu fui citado 4 vezes, presidente. O que eu estou pedindo de Vossa Excelência é o cumprimento do regimento. Presidente, eu quero... Artigo 106, presidente. Quero ser solidário à família nesse momento que está sofrendo. Quando não conseguem te manipular, vão fazer de tudo para que as pessoas comecem a pensar mal de você. Esse é o sistema. Tudo o que foi dito hoje aqui, as palavras do secretário Carijó, não deixam dúvida de que o Ataíde
que logo após o crime viajou com o Alejandro, é funcionário da prefeitura. E o Alejandro é um dos investigados nesse processo. Como é que você tira um investigado da cidade de Manaus usando a estrutura da prefeitura? Se isso não é usar a estrutura da prefeitura, eu não sei mais o que é. Os familiares de Flávio Rodrigues também compareceram à sessão e fizeram um protesto silencioso. Com faixas e cartazes, eles pediram justiça pela morte do engenheiro, que até agora não foi totalmente esclarecida. Na Câmara Municipal, esse processo não deveria ser um processo de condenação ou de qualquer outra coisa do gênero, ou de achaque político, e sim de investigação pura, de fiscalização natural, comum, corriqueira, que deveria ser feita pelos vereadores, eleitos pela população para fiscalizar a autoridade municipal, para fiscalizar a municipalidade em todos os seus aspectos. É bem sabido por todos que parte das atribuições da Casa Civil ou da Casa Militar é, sim, fazer a segurança do prefeito e de seus familiares. Afinal de contas, é uma autoridade constituída, neste caso legalmente, por meio de um processo democrático, enfim, e tem, sim, que receber esta proteção. O que a sociedade espera dos vereadores ou da Câmara Municipal dos Vereadores de Manaus é que os fatos sejam apurados. E não apenas pela polícia, porque o inquérito policial, a parte criminal está sendo investigada, está sendo apurada. A parte administrativa, o representante da prefeitura disse que houve sim lá um processo administrativo, mas isso não impede os vereadores de fazerem aquilo para o qual eles foram eleitos. Verificar, checar, fiscalizar. Simples, naturalmente. O líder do governo se demonstrou bastante emotivo, inclusive, sensibilizado em relação à família do Flávio, e ele poderia aproveitar essa sensibilidade e justamente cobrar isso, fazer esta verificação, até para dar esta resposta à família, porque eu concordo com o vereador. As lágrimas dele, nada trará o Flávio de volta ou vai preencher o vazio pelo qual essa família, a dor e o sofrimento pelo qual essa família, o Morro da Liberdade, está passando neste momento, as pessoas que acompanhavam e que cresceram e que viveram a vida toda com Flávio. Nada vai substituir a presença ou a ausência dele. Mas os vereadores poderiam dar resposta ao sofrimento desta família simplesmente verificando, de forma isenta, sem palanque político ou o que quer que seja. Simples assim. 7h46, continuamos falando sobre política, desta vez lá de Itacoatiara, porque o prefeito teve as contas, viu? O prefeito Antônio de Oliveira Peixoto teve as contas referentes ao exercício financeiro de 2012, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, agora, na terça-feira passada, viu? Além das contas reprovadas, irregularidades foram encontradas em prestações de contas. É isso que vai explicar para a gente melhor a nossa repórter Tamires Claire. Tamires, que condenação o prefeito recebeu, condenação ou o que foi que o tribunal imputou a ele em relação a essas irregularidades identificadas lá em 2012? Manuel, o prefeito tem 30 dias para devolver aos cofres públicos cerca de 25 milhões de reais. Ele foi condenado, as contas foram reprovadas por uma série de irregularidades. E olha só, elas estão, como por exemplo, a falta de justificativa do comprovante de liquidação. Ele também fez algumas contratações sem licitação para serviços e manutenção de veículos no valor de cerca de R$500 mil. Além disso, também ele não justificou uma série de serviços que foram prestados, que foram contratados. Enfim, as contas realmente naquele exercício de 2012 estavam uma bagunça só e aí as contas foram reprovadas. Então ele vai ter que pagar essa quantia que já inclui multas também e também o que ele deve ao erário. Então, somando tudo, deu cerca de R$25 milhões. Nessa mesma sessão, o TCE também reprovou as contas do ex-prefeito de Inhamundá, que vai ter que pagar cerca de R$13 milhões. 13 milhões de reais em cerca de 30 dias, as contas do Mário Paulaim pelo exercício passado dele também.
E nessa mesma sessão, um outro convênio, um convênio firmado entre a Associação dos Amigos do INPA e a Secretaria de Produção Rural no ano de 2013, foi também alvo ali de suspeitas do tribunal. E aí eles também vão ser condenados, os gestores que firmaram esse convênio vão ser condenados a pagar R$29 mil ao erário. Emanuel? É bastante dinheiro. É importante a gente ver esse tipo de atitude do Tribunal de Contas, porque isso pode disciplinar no sentido de fazer com que os gestores públicos levem a sério a coisa pública. 25 milhões em um caso, né, Tamires? 13 milhões no outro caso. Assim, a gente não está dizendo, eu pelo menos aqui não pressuponho que esse pessoal pegou esse dinheiro e colocou no bolso. Pode ser realmente falhas na prestação de contas, mas no mínimo, se não houve corrupção, houve desleixo em relação à forma de tratar a coisa pública, em relação a fazer a prestação de contas devida. Afinal de contas, esse é o dinheiro de todos nós, é o dinheiro dos impostos recolhidos por todos nós. Não apenas dessa cidade, desses municípios, não, mas da arrecadação de todo o país, porque o dinheiro que chega para os municípios vem do governo federal, vem do governo estadual e do próprio município através do ISS e de outros impostos locais. Tamires, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente, tá? Até daqui a pouco. Deixa eu mudar um pouco de assunto, vamos falar de teatro, porque o 14º Festival de Teatro da Amazônia começou ontem, viu? Aqui em Manaus. Põe em tela cheia para as pessoas já sentirem o clima aí, olha só. Companhias teatrais de 6 cidades brasileiras desembarcaram aqui na capital para participar de um dos maiores eventos de teatro do Brasil. Agora, Mandinho, eu posso explicar? Não, eu explico. Como ousa macular a memória do nosso grande fundador? A história se passa no período conhecido como Belle Époque amazônica. Trata-se de uma família rica que vivia da extração e comercialização de látex. E de repente se vê na miséria após o declínio da borracha. O ator e diretor Michel Guerreiro interpreta Ambrosia, a matriarca e personagem principal neste enredo cheio de humor e algumas confusões. O foco da peça é ambição, é poder. E eles começam a armar planos para voltar ao topo, planos para tentar levantar grana, levantar dinheiro. A peça tem pouco mais de 1 hora e integra o 14º Festival de Teatro Amazônico. Ambrosia e o Fantasma da Arte faz parte de uma série de 13 espetáculos a serem apresentados na capital. E os debates que vão acontecer sempre no dia posterior à apresentação de cada peça. Então, a troca vai ser mútua, a troca vai ser profícua e é isso que o festival garante, esse intercâmbio e essa proliferação da arte. Companhias de Manaus, Boa Vista, Macapá, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte fazem parte do time de artistas que compõem o evento. Esse ano tiveram 134 inscrições e 13 selecionados. Então teve uma curadoria de 3 artistas da área renomados, fizeram uma consultoria online para aprovação desses espetáculos. São 5 dias de festival que vai até domingo. O evento é realizado pela Federação de Teatro do Amazonas com apoio da Secretaria de Estado de Cultura. As apresentações acontecem nos palcos do Teatro Amazonas e Casarão de Ideias. Este diretor tem aproximadamente 25 anos de carreira e mais de 20 espetáculos teatrais no currículo. Já se apresentou em outros estados e recentemente esteve em Portugal com sua companhia, levando o nome do Amazonas através da arte. Ele foi o encenador convidado a dirigir este espetáculo. É um enorme prazer, principalmente por ser dramaturgia do Sérgio Cardoso. O que se produz com a obra dele vai além do entretenimento. É um teatro é uma escola de escrita. Douglas já tem história com o festival. Ele carrega o título de encenador mais premiado quando o festival concedia prêmios aos destaques nas edições anteriores. É um festival que já trouxe tantas felicidades para a minha companhia, tantas felicidades como encenador. Eu que tenho um trabalho hiper respeitado dentro da história do Festival de Teatro da Amazônia, considerado ainda um dos encenadores mais premiados do Festival de Teatro. Todos os espaços que recebem as atividades do festival estão localizados no centro de Manaus. O Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião, o Casarão de Ideias, na Rua Barroso, além do Ateliê 23, que fica na Rua Tapajós.
nas belas tardes lítero-musicais, entre torradinhos. Esta peça que você acompanhou na reportagem será apresentada hoje às 8 da noite no Teatro Amazonas. Todos os espetáculos terão entrada gratuita. Se você quer saber mais da programação do Festival de Teatro, basta acessar a rede social do evento. Este endereço que aparece aí no seu vídeo, olha, o Instagram é o @fetam.teatro. É só entrar lá e pegar o endereço, viu? A gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente traz um assunto lá da Casa do Idoso São Vicente de Paulo, que precisa de doações. Uma vaquinha virtual está sendo realizada para ajudar a instituição e os detalhes você acompanha daqui a pouco.